Quando o PT, né, esse governo de transição, que naturalmente tinha ali 50 cargos, foram ocupados esses cargos do gabinete de transição e agregaram a isso mais 200 e não sei quantos, hoje a gente tem lá mais de 280 pessoas participando de N grupos temáticos, eu já perdi a conta se são 11, se são 10, se são 30, sei que teremos aí provavelmente um ministério com 31 pastas. Que é isso? É uma simulação de frente ampla? É uma forma do Lula deixar assim, olha, vocês briguem aí, quem sair vencedor vai ocupar o governo? É uma forma de dizer, não, olha, vem para cá, fica aqui, porque você está dentro do governo para evitar críticas? São várias questões que surgem com essa confusão que virou a transição. É uma simulação, claramente. E o objetivo é esse que você mesmo acabou de apontar. O PT não quer que haja uma oposição democrática ao governo Lula. Ele diz, bom, se você foi contra o bolsonarismo, você faz parte aqui dessa grande coligação de governo, dessa grande coalizão de forças que estão no governo. Né? Eu creio que até talvez o Lula quisesse mesmo fazer isso. Ele sabe que esse mandato ele quer encarar isso como uma coroação da sua vida pública, não é? Ele quer deixar isso como uma memória. Ele está tratando de um legado. Eu creio que ele gostaria de fazer um governo amplo de transição, mas a turma do PT quer um governo de transição para outro governo do PT. Vocês entenderam? O governo Lula é de transição, mas para outro governo. Porque se ela quisesse realmente fazer isso, eles diriam, bom, esse governo de Lula vai ser em transição e nós nos comprometemos a apresentar um sucessor que seja dessa frente ampla. Claro. Não é? Claro. Mas esse papo não entra lá. Não é? Então, eles estão pensando, bom, Lula faz um bom governo e depois, se ele não for candidato novamente, a 7ª vez, então nós vamos botar um outro quadro do PT. Eu já sei até quem vai ser o candidato, ou melhor, a candidata. Eu posso apostar aqui, a gente faz uma aposta aqui. Não sei se você concorda comigo, mas já há um trabalho para a construção pública de uma imagem da Janja, né, como primeira-ministra. Eu tenho ouvido isso no PT, vi a Janja no Fantástico, agora no domingo. Foi bem divertido, né, entender como é que está sendo esse esforço de parte da mídia para construir essa imagem dela. Agora, aproveitando esse ensejo, eu te pergunto, que tipo de influência... Porque, assim, tudo bem, o Lula ganhou, e aí eu vou aqui já transbordar um pouquinho para essa pauta econômica, porque eu acho que ela é a grande pauta de discussão, ou a grande matriz de discussão desse novo governo, que já virou a grande pauta nacional de debate, né? Então, você teve, durante toda a campanha, eu converso com muita gente, mercado, etc. e tal, todo mundo me perguntava, Cláudio, o que vai acontecer? Que Lula é esse que vem? A dúvida era, porque o Lula vinha fazendo um discurso mais radical. Ele já vinha fazendo um discurso mais radical. E era um discurso que deixava todo mundo um pouco mais, os democratas, um pouco mais com o pé atrás, e o mercado, empresários, industriais, o pessoal ficava assim, poxa, mas o Lula foi um presidente de centro lá em 2003, né? Teve de pedir a bênção da FEBRABAN, fez a carta ao povo brasileiro, enfim, e cedeu a esse sistema, a esse establishment, né, para poder governar, acabou fazendo um governo de centro, deixou os radicais do PT em pastas acessórias, né, tirando as pastas principais, e tocou ali o primeiro, o segundo governo dele. E aí havia essa expectativa de que havia essa dúvida no ar. Talvez esse seja um discurso apenas de campanha, um discurso para agradar os ouvidos daqueles que foram à frente da Polícia Federal durante mais de 580 dias, dar bom dia para o Lula. Só que o Lula foi eleito e continua com esse discurso. Aí eu me dediquei um pouquinho, me debrucei nos últimos dias na personagem Janja, e entendi que ela está tendo uma influência, talvez esteja tendo uma influência muito maior, até porque agora a gente tem um Lula mais idoso, mais velho, né, já com quase 80 anos,
está casado com uma mulher bem mais nova, aí, com seus 50 e pouco, 57, uma coisa assim, mas que, inclusive, aparentemente, ela aparenta ser mais jovem, né, mais jovem. E assim, se a gente traz para a nossa vida do cotidiano, sai da coisa da política, traz para a vida do cotidiano, é muito comum, né? Um homem mais velho, aí arruma uma mulher mais nova, e a mulher mais nova faz o que quer com o mais velho, né? Isso normalmente é uma praxe, isso acontece muito. E todos nós somos seres humanos, né? Estou aqui me colocando na mesma posição que qualquer pessoa, né? Isso é uma. Eu me pergunto, eu te pergunto, como é que você vê a influência da personagem Janja? Eu até chamei o Lula de Janjo um dia desse. Eu falei assim: esse não é o Lula, esse é o Janjo, porque é um sujeito que está fazendo um discurso mais radical, um discurso bem mais à esquerda, dando uma banana para o mercado, inclusive transformando o mercado em inimigo número 1, e já arrochando aí com uma PEC que deve arrombar as contas públicas e tornar a nossa situação muito mais crítica. E aí, só para fechar essa pergunta, que é mais uma colocação, muita gente cai nessa conversa mole do Lula porque acha que se você bater na elite, se você bater em quem produz, né, bater no mercado, que nada mais é do que uma forma de capitalizar a produção, e hoje nós temos muitas pessoas físicas colocando as suas poupanças no mercado, na bolsa de valores e tal. Quer dizer, quando você faz isso, você está prejudicando o pobre e não está ajudando o pobre, né? Porque quando o juros está lá em cima, a inflação bate no teto, você tem desemprego, você tem os alimentos, gasolina, tudo mais caro, e o cara do mercado, aquele que aposta no mercado, ele sabe fazer dinheiro com juros altos, mas o cidadão comum não, né? Claro. Eu vejo isso assim. Eu acho que, como líder populista, o Lula não consegue ter um discurso e um comportamento sem o inimigo. Não consegue. Isso está entranhado, isso está na definição de populismo. Você tem que ter um inimigo, você tem que arregimentar pessoas contra o inimigo. Então, sei lá, o capital financeiro, o pessoal da Faria Lima, os brancos de olhos azuis, lembra disso que o falando? Os brancos de olhos azuis, tem que ter a personificação do inimigo, porque o populismo é uma maneira de você arrebanhar massas contra o imperialismo, né? O imperialismo. O imperialismo norte-americano, o expansionismo da OTAN, aliás, foi bom você lembrar, porque é uma coisa que a imprensa não tem cobrado do Lula, porque o Lula não é a favor das sanções ao Putin, o Lula não é a favor da resistência ucraniana, e isso é um escândalo no mundo atual, e todo mundo deixa passar, entendeu? Mas por quê? Porque na cabeça dele, o Putin é uma força contra o imperialismo norte-americano e o expansionismo da OTAN. Então, quem sabe, esse Zelensky, ele não é culpado mesmo pela guerra, ele devia logo se render. O Lula chegou a falar isso. Ele chegou a falar isso numa entrevista. Bom, então, o que eu quero dizer com esses exemplos? O discurso populista, seja de direita, seja de esquerda, mas nós estamos falando aqui no populismo de esquerda, ele precisa de um inimigo. E quem é o inimigo principal? A gente fica achando, bom, o lulopetismo tem como inimigo principal o bolsonarismo e vice-versa. Não é verdade. O inimigo principal de ambos são os democratas liberais. Entendeu? A polarização que eles ensaiam faz parte do esquema, entendeu? O esquema é mantido por essa bipolarização, mas os inimigos mesmo são os democratas liberais. Eu acho que é por isso que há tanta preocupação de capturar os democratas liberais ou então cancelar os que não forem capturados, para ficar claro que quem não está comigo está contra mim. Entenderam? Isso é terrível, né?